necessidade que nós sentimos de começar o serviço foi justamente diante da carência de cirurgias no Brasil. No Rio de Janeiro, especificamente, existia uma carência bastante grande. E nós iniciamos com um projeto de ajudar nesse contingente, atendendo esses cardiopatas graves, principalmente os recém-nascidos, que é uma especialidade da perinatal. Temos uma taxa de sobrevida muito boa comparado a serviços internacionais. Cirurgia cardíaca pediátrica é muito complexo, bem mais do que cirurgia cardíaca de adulto, bem mais do que qualquer outra especialidade. E há uma necessidade de se ter um serviço extremamente preparado para se ter bons resultados. E foi esse investimento que nós fizemos para que nós tivéssemos um serviço de qualidade. Serviço em crescimento e que a gente tem condição e vontade de crescer cada vez mais. E quase 1% dos nascimentos no Brasil são de cardiopatia, crianças com cardiopatia congênita. Existem vários tipos de cardiopatia congênita. Um número de 45, se nós considerarmos todas as subvariedades, pode chegar a 200, mostrando quão complexo é esse tipo de patologia. Como a hipoplasia de cavidades esquerdas, que é uma cardiopatia em que o bebê nasce sem metade do coração, e não seria tão grave se fosse a metade mais fraca do coração, mas é a metade mais forte do coração. E essa cardiopatia é um dilema para o nosso Brasil, porque pouquíssimos serviços fazem a correção, que é a cirurgia de Norwood, e a gente tem que ter um serviço extremamente bem preparado e uma equipe cirúrgica muito bem treinada para ter bons resultados. A detecção da cardiopatia no bebê ou na criança é feito através de um cardiologista pediátrico. Mas quando intraútero, que é o que a gente atualmente foca, já fazer o diagnóstico do bebê antes de nascer e já nascer num centro de referência, já com tudo preparado, ele é feito através do que chamamos de ecocardiograma fetal, o que nada mais é do que um ultrassom feito por um cardiologista pediátrico, que conhece as cardiopatias. Nem todo mundo precisa fazer o ecocardiograma fetal. Uma vez que esse bebê tem essa suspeita ou confirmação através desses exames, ele deve nascer num centro de referência em que já existe uma equipe treinada para absorvê-lo e já ser encaminhado para a cirurgia cardíaca. Os pacientes que nasceram e não tiveram esse diagnóstico fetal, eles ainda podem ter uma suspeita diagnóstica fazendo em cada maternidade o que a gente chama o teste do coraçãozinho. Esse teste do coraçãozinho é muito simples de fazer, só tem que ser colocado um oxímetro, que é um aparelho que mede a saturação de oxigênio no sangue do paciente. Isso é um método de triagem como fizeram com o teste do pezinho, como fizeram com o teste do olhinho, da orelhinha. Hoje em dia existe o teste do coraçãozinho, que já é implementado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e é obrigatório que toda maternidade o faça nos pacientes. Que alguns pacientes que não conseguem ter o diagnóstico, às vezes vão para casa porque eles nascem assintomáticos, não é possível o neonatologista detectar pelo exame clínico usual que ele tem uma cardiopatia e eles podem vir até a falecer em casa e não ter um diagnóstico e nem se saber por que o bebê faleceu. As mais complexas, às vezes tem que ir para cirurgias ao nascer, com 4 meses de novo, a próxima com 2 anos.
Isso, além de sacrificar bastante a criança, sacrifica muito a família, mas existe uma união da equipe, família, de todos, que consegue ir levando força. Existem ONGs hoje em dia que amparam essas famílias e elas veem que não são só elas que passam por esse problema, e a gente sempre indica que essas famílias entrem em contato com outras e se suportem umas nas outras, né? Já as cardiopatias menos complexas, não tão menos complexas, porque sempre uma cirurgia cardíaca é uma coisa muito grave, a gente tenta fazer os pais e a família entender isso, mas elas têm uma correção um pouco mais simples, variando em graduações do simples, do médio, do complexo, de alta complexidade, que foi a que acho que eu acabei de falar. E essas mais simples, o bebê pode operar um pouco mais tarde, às vezes com 1 ano, às vezes até com 2 anos, fica um tempo de internação menor. E o mais importante de tudo é como ficam essas crianças após essas correções cirúrgicas tão complexas, sendo extremamente agredidas por circulação extracorpórea, que é uma circulação fora do corpo, a reconstrução desse coração, algumas com cardiopatias extremamente complexas que tem que fazer 3, 4 cirurgias. Como ficam essas crianças? O que a gente pode falar para a família de uma criança dessa, até para confortar, até para dar forças, né? Nas cardiopatias mais simples é mais fácil, a gente consegue colocar que algumas ficam totalmente curadas, vão ter uma qualidade de vida igual outra criança, vão correr, vão brincar, vão à escola, vão se formar, vão dar grandes alegrias aos pais. As médias, de média complexidade, a gente já coloca algumas, algumas limitações para esses bebês. A gente tem criança que fez cirurgias extremamente complexas de hipoplasia de cavidades esquerdas, que não tinha uma mínima chance de vida e hoje andam de skate com 6 anos de idade, vão à escola. Tem criança, que aí não é mais criança, né? Já tem pacientes nossos ingressando na faculdade. Então isso nos dá uma força também como equipe e a essas famílias que tanto procuram um prognóstico, o que vai acontecer com meu filho. A gente sempre coloca que eles têm chance de viver e de ter uma vida feliz com suas famílias.